Olá, tudo bom? Prazer reencontrar você aqui no meu canal falando de literatura. Hoje eu quero falar de um livro que me tocou muito, A Imensidão Íntima dos Carneiros. Daqui a 10 segundos eu espero você, fique aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse tempinho, tá certo? Dê uma like, ative o sininho, deixe seus comentários, compartilhe, isso é muito bom e eu vou agradecer, claro. Já já a gente encontra. Se você me perguntar como esse livro, A Imensidão Íntima dos Carneiros, chegou até as minhas mãos, eu não saberia dizer. Eu não sei o que me levou a adquirir esse livro. Eu tenho ele em edição Kindle, não tenho ele impresso. E não sei muito. Talvez o título tenha me chamado a atenção, o próprio nome do autor, pelo fato de ser Marcelo Maluf, né? Então, esse é um sobrenome muito forte aqui no Brasil, por razões óbvias. E eu não sei. Assim, realmente eu não sei o que fez com que esse livro me chamasse a atenção, porque eu não conhecia o autor, não tinha nenhuma informação. Fui ler esse livro sem nenhuma informação sobre o livro, ou seja, não busquei uma resenha, nem essa resenha curtinha que as editoras costumam colocar na contracapa do livro, alguma coisa assim. Nada, absolutamente nada. Fato é que geralmente aqui no meu Kindle eu leio mais livros à noite, já no meu quarto. Quando eu saio aqui da minha biblioteca, do meu ambiente de trabalho, então vou para o quarto, não quero deixar a luz acesa para ler livro impresso, porque aí vai perturbar a Ana. Então eu leio na edição Kindle, que fica uma claridade suportável que não perturba quem está do lado. E está dentro desse contexto, né, essa leitura. E comecei a ler esse livro, comecei a ler e já fui impactado logo de início pelo estilo da prosa e pelo menos eu fui percebendo que se tratava de uma obra de ficção, porém autobiográfica. A gente sente isso, não sente? Eu pelo menos sinto e gosto muito desse tipo de literatura. Eu mesmo tenho pelo menos uns 2 livros escritos nessa mesma linha. O Verás que um Filho Teu Não Foge à Luta é muito nessa linha, no qual eu me aproveito de muitos eventos de minha vida para construir uma obra de ficção. Mas enfim, eu percebi isso logo no início do livro do Marcelo Maluf. E claro, depois que eu li, depois de ter me apaixonado pelo livro, fui buscar informações e realmente se trata de uma obra de ficção, porém tendo como transfundo a história da família dele, principalmente do seu avô Assad Simão Maluf, que veio do Líbano aqui para o Brasil na década de 20, em 1920 para ser mais concreto, fugindo da guerra. Nós sabemos muito bem que aquela é uma região de muitas guerras e ali então ele teve seus irmãos assassinados pelos soldados turcos, uma cena muito dramática. E esse foi um assunto, segundo o livro, que foi mantido em segredo pela família durante muito tempo aqui no Brasil. O autor do livro, o Marcelo, que é neto do Assad velho, ele nasceu em 1974, se não me engano, então ele não conheceu o avô. A história então vai se entremeando, porque o livro retrocede para 1966, quando Assad Maluf vai contar sua história, vai escrever sobre a sua história, como era a sua vida no Líbano. Essa é uma família que lá no Líbano era pastor, né? Uma família de pastores de ovelha, e vem aqui para o Brasil então e se instalam numa cidade no interior de São Paulo, ali na região de Campinas, próxima à Americana, que se chama Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que eu estive em 2016. Eu fiquei uns dias ali em Americana e estive em Santa Bárbara. E isso também me chamou muito a atenção, porque foi uma cidade que eu gostei, achei já o nome muito poético, Santa Bárbara do Oeste.
e o autor ser de lá e a história, essa parte narrativa se passar lá, onde os personagens vão trazer à memória toda a vida no Líbano, as incertezas de imigrantes e tudo mais, tudo isso me fascinou muito. É um livro que prende a nossa atenção, você meio que não consegue parar de ler o livro por causa dessa carga de emoção. E já o título é muito poético, né? A imensidão íntima dos carneiros. Ele vai trabalhando essa questão de carneiro do ponto de vista literal, porque os seus familiares eram pastores nas montanhas do Líbano, mas também num sentido figurado, até porque nós temos uma ligação muito forte com essa questão de carneiro, né? Toda a cultura ocidental, nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imolado. Bom, a família de Marcelo é libanesa, mas eles são católicos, porque ali você tem, no Líbano, a igreja cristã também é muito forte, embora haja muitos muçulmanos naquela região e também o Islã ser muito forte. Mas ali há um cristianismo enraizado, um cristianismo muito antigo, milenar, lá dos princípios. Então, uma região de raízes muito fortes. E ele vai trabalhando, então, essa questão do carneiro, essa ideia do carneiro sacrificial, que também é redentivo, né? Jesus Cristo, que é o Cordeiro, o Carneiro que nos redime. Tudo isso está por trás dessa história fantástica que é a história da família dele. E toda família tem seu histórico, por mais simples que seja a sua família, por mais simples que seja a sua história, é possível você colocar sobre ela um olhar poético, um olhar de leveza e a partir disso construir uma bela história. A história da família de Marcelo não é diferente da história de tantas famílias de imigrantes libaneses que vieram para o Brasil. É semelhante a muitas delas, mas é justamente essa semelhante que a torna singular. E a forma como ele conta essa história realmente é fantástica. Ainda sobre essa questão de carneiros, eu vi uma entrevista, ele lembrando que o sobrenome Maluf quer dizer engordado e que o sobrenome está ligado justamente a famílias de pastores, ou seja, às pessoas cuja responsabilidade era justamente engordar rebanhos, né, de carneiros, de caprinos, de modo geral. Então, o próprio sobrenome já tem uma ligação com a profissão e com a história que ele nos conta aqui. O título já é assim de arrebentar, fantástico. É um livro curtinho, não é um livro, não é um calhamaço, mas é de uma densidade que ele não precisaria escrever uma página a mais para nos tocar tanto, para mudar tanto a nossa percepção, inclusive, a respeito desses migrantes que vieram para cá e que nem sempre nós atentamos para as histórias de vida que eles deixaram em seus países de origem, os dramas familiares. Aliás, a grande maioria, principalmente quando nós lembramos dos libaneses ou turcos, enfim, que vêm para cá, quase sempre são pessoas que estão fugindo da guerra ou das constantes guerras que assolam aquela região. A família dele morava numa cidade que estava em guerra, o exército otomano, os turcos invadindo tudo ali, e aí os irmãos dele, do velho Assad, são mortos, são assassinados, e ele carrega então essa culpa. E ali a mãe dele, né, a família pede, vai para o Brasil, ou seja, o Brasil sempre foi essa porta, essa janela de esperança para as pessoas que viviam em guerra, porque aqui sempre teve, pelo menos o nosso país se sustentou como um país promotor da paz, que se tinha paz. Claro, nós temos muitos problemas no nosso país, principalmente agora nos últimos 4 anos, abriu-se, né, a caixa de Pandora e nós vimos do que é que nós somos capazes aqui no Brasil, porque não imaginávamos. Mas eu penso que essa ideia
do país do futebol, do carnaval, ou seja, um país alegre, um país feliz, que recebe bem os imigrantes. Eu penso que isso não foi destruído nesses 4 anos e que ainda permanece no imaginário de muitas pessoas, em muitos países, em muitos lugares do mundo, que, fugindo da guerra, o primeiro país que imagina habitar é o Brasil. Marcelo trata nesse livro dessas questões tão profundas do ser humano, dessa busca de paz, mas também dessa questão do sacrifício, desses cortes que acontecem na vida dessas pessoas, de deixar a família. E dentro desse ciclo migratório, pelo fato do Brasil ser continental, né, um tamanho enorme, nós temos os próprios ciclos migratórios aqui dentro do Brasil, gente do sul que tem que ir para o norte do país para plantar, para trabalhar, gente do nordeste que vai para o sudeste ou para o sul em busca de trabalho. Então, aqui também, cada um a seu modo foge da dura realidade que tem que encontrar, buscando noutras partes do país a sobrevivência, o encontro com a paz, o sossego e a possibilidade de poder criar a sua família. O livro de Marcelo me faz pensar sobre tudo isso, me faz pensar sobre o próprio Brasil e esses problemas que a gente tem que enfrentar aqui constantemente. É um livro fantástico. Eu recomendo, eu gosto muito de obra de ficção e principalmente quando é de ficção com esse teor biográfico ou autobiográfico, como é no caso do Marcelo, que é contando a história de sua família, a história dele mesmo e a sua busca de se encontrar dentro dessas contradições, desses problemas, dessas questões que são guardadas, que não são faladas, porque sempre que vem à tona provocam dor, sofrimento. Então, cada família tem. Não é que a família fica varrendo para debaixo do tapete aquilo que desagrada, não é bem isso, mas deixa guardadinho ali no lugar, porque mexer às vezes nessas questões provoca muita dor e muito sofrimento. No entanto, nós só nos compreendemos, nós só nos entendemos como ser humano quando nos vemos dentro dessa grande teia que é a nossa família, a família de cada um. E que, como diria Tolstói, todas as famílias felizes são parecidas entre si, as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Então, nesse livro você tem a história dessa família maravilhosa, magnífica, que vem do Líbano para o Brasil, liderada então pelo patriarca Assad Simão Maluf, fugindo da guerra, fugindo da invasão e da truculência dos soldados turcos, e encontram então no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, o Éden, o paraíso, o lugar que ele buscava para poder criar sua família e sobreviver, embora num país distante, mas num país que o acolheu e que a partir daí foi possível ele construir uma grande família. Leia esse livro, ele é muito bom, eu tenho certeza que você vai gostar. A imensidão íntima dos carneiros, tá bom? Se você ficou até agora, não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, dê um joinha e participe desse nosso espaço para que possamos trazer aqui sempre uma boa literatura. Tá bom assim? Tchau, tchau. Até breve, se Deus quiser.